Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa quarta-feira, dia 28 de setembro, nos encontramos, irmão querido, em torno dessa reflexão, dessa catequese acerca da Sagrada Escritura. Estamos refletindo sobre os livros do Novo Testamento. Ontem falamos sobre as cartas de São Paulo, do apóstolo Paulo. Hoje queremos refletir sobre as cartas católicas, as epístolas católicas, também chamadas de epístolas universais. Elas são 7: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e a epístola de Judas. São chamadas de católicas universais porque não eram dirigidas apenas a uma comunidade, como é o caso das cartas de Paulo, mas a muitas comunidades da Ásia Menor. A carta de Tiago foi escrita pelo apóstolo Tiago Menor, filho de Alfeu, conhecido como irmão do Senhor, com quem Paulo se encontrou em Jerusalém. Não deve ser confundido com o Tiago Maior, que é irmão de São João e que foi martirizado no ano 44, antes dessa carta ter sido escrita. Tiago, menor, autor da carta, se tornou famoso bispo de Jerusalém. A carta é dirigida às 12 tribos da dispersão. Acredita-se que tenha sido escrita por volta do ano 50. Trata da importância das obras, que é a frutificação da fé. Dessa carta, a Igreja compreendeu o sacramento da unção dos enfermos. As cartas de João. Os destinatários são os fiéis oriundos do paganismo. A primeira carta mostra que Jesus é o Messias contra os falsos pregadores que negavam que a redenção tinha acontecido pelo sangue de Cristo. Era a influência do pré-gnosticismo, a principal heresia apresentada naquela época, principalmente apresentada por um tal Cerinto. Na mesma carta, aparece a excelência do amor cristão como a mensagem fundamental do Evangelho. Na segunda carta de João, ele é chamado de ancião, o que mostra a dignidade do autor. É o título que os discípulos lhe deram quando ele vivia em Éfeso. O assunto que temos na segunda carta é o amor de Deus, o perigo dos anticristos já em ação e o amor à verdade. A terceira carta foi escrita a um certo Gaio, não identificado, e o louva pelas suas belas ações em favor da igreja. A primeira carta de Pedro. Os destinatários dessa primeira carta foram os cristãos da Ásia Menor, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Bitínia, aqueles que haviam convertido do paganismo. O objetivo dela era fortalecer a fé cristã nas comunidades que sofriam perseguições e tribulações. Ela mostra a fecundidade do sofrimento e a grandeza da imitação da paixão do Senhor. Fala da dignidade sacerdotal do povo cristão, da descida de Jesus à mansão dos mortos e sua ascensão ao céu. Ensina-lhes a responder aos provocadores da fé com paciência e boa conduta. Pedro deve ter escrito em Roma, no ano de 63 a 64. As epístolas de Judas e a segunda carta de Pedro. Judas é irmão de Tiago, primos de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a tradição, escrita por um escritor judeu do século II, Hegesipo.
Ambos eram filhos de Cleofas, discípulos de Emaús. Judas escreve para cristãos oriundos do paganismo, ameaçados por falsas doutrinas, o que era comum em toda a Ásia Menor, onde se negava a divindade de Jesus, injuriavam os anjos e zombavam das verdades pregadas pelo apóstolo e causava divisões na comunidade. É o pregnosticismo presente na igreja. A carta de Judas tem grande semelhança com a segunda carta de Pedro. Em ambas, aparecem as mesmas expressões raras e as mesmas ideias, especialmente com relação aos falsos pregadores, às falsas doutrinas. Por isso, houve dúvidas sobre o verdadeiro autor da segunda Pedro, mas a tradição preferiu atribuir ao próprio São Pedro essa carta. Bem, aqui nós temos um pequeno resumo das epístolas católicas ou cartas universais. Como eu disse, são 7, são atribuídas a esses autores, têm destinação a todas as comunidades da Ásia Menor e são oportunidade de refletir com clareza naquilo que é a realidade da igreja nascente, com os desafios das heresias que aparecem, com os falsos pregadores, as falsas doutrinas e as divisões que vão se apresentando na comunidade por causa dessas ideias distantes do propósito da verdadeira fé. É bonito observar isso aqui e ver como foi crescendo a compreensão da comunidade cristã acerca da verdade revelada, da verdadeira doutrina e da necessidade de manterem-se unidos para permanecerem também em comunhão com o Senhor Cristo, cabeça da igreja. Querido irmão, nessa reflexão, convido você a aproximar com fé da Sagrada Escritura. Mais uma vez, insisto com isso, deixando que a palavra de Deus habite sua vida, habite sua história, encontre o seu coração. Tem um canto bonito que diz: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Deixemos que a palavra de Deus possa de fato envolver nossa vida e que nossa vida seja conduzida por essa palavra divina, por essa ação de Deus que nos fala ao coração. A você, minha bênção. Quero nessa quarta-feira rezar de maneira especial com você. Como temos costume nesse dia, nós imploramos de Deus, no meio da semana, a bênção da saúde e a força para prosseguir fazendo a vontade de Deus e no seu santo serviço. Deixo a você então minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo nos abençoe a todos. Salve o nosso corpo e nossa alma e nos livre de todo o mal. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, agradeço você pela atenção, querido ouvinte, internauta. Que a graça de Deus não lhe falte nas circunstâncias da vida. Um forte abraço e até amanhã.